Minhas senhoras e meus senhores, eu quero, antes de mais, agradecer a vossa presença e interesse e vos transmitir a enorme satisfação que sinto por me encontrar aqui, perante vós, e por nos reunirmos hoje, passado que foi o período em que, por imposições sanitárias, fomos obrigados a afastar-nos de contactos presenciais, com tudo o que isso implicou de distanciamento físico e social, mas, sobretudo, de distanciamento afetivo e humano. A pandemia da Covid-19 constituiu um dos momentos mais críticos que a nossa geração teve de enfrentar e que, espero, nos tenha servido de lição para outros desafios que o futuro nos trará a breve trecho, com destaque para a preocupação maior da humanidade neste século XXI, o problema das alterações climáticas, da extinção das espécies e da perda de biodiversidade. O tempo da pandemia foi também, creio eu, um tempo de reflexão para todos nós. Uma reflexão sobre o sentido da nossa existência terrena, finita e efêmera, mais transitória do que julgamos. Reflexão sobre os nossos próximos, aqueles que mais amamos, familiares e amigos, o nosso círculo de proteção. Reflexão sobre a terra em que vivemos, sobre o país a que nos orgulhamos de pertencer, o nosso Portugal. Nunca, como nestes 2 anos, conhecemos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Sofremos, individual e coletivamente, os efeitos da ineficiência, da falta de organização e de planeamento, da dificuldade de pensar estrategicamente os problemas e de antecipar soluções. Acima de tudo, sofremos o drama de uma sociedade desigual e pouco inclusiva, de uma sociedade que persiste em ignorar os excluídos, de uma sociedade que continua a não tratar os mais velhos de forma justa e condigna. Os idosos foram as principais vítimas da Covid, mas foram, antes de mais, as principais vítimas da nossa indiferença desumana. Nos dias da pandemia, sofremos os nossos erros, mas emocionámos-nos também com o que Portugal tem de melhor, o espírito de entreajuda, a espantosa capacidade de mobilização da sociedade civil e dos nossos jovens, o valor crescente e atuante dos investigadores portugueses e da comunidade científica nacional, dos nossos sistemas de saúde, forças de segurança e de todos aqueles que contribuíram para que pudéssemos atravessar a pandemia com o máximo de conforto nas nossas casas. Não nos podemos esquecer de todos os trabalhadores, mais de metade da força de trabalho portuguesa que se manteve a trabalhar, fornecendo todos aqueles serviços essenciais para a nossa vida. Não nos podemos esquecer também o civismo de um povo que colaborou ativamente com os poderes públicos para debelar o flagelo da pandemia e que, com sensatez e prudência, adaptou e respeitou as diretrizes das autoridades sanitárias e o plano de vacinação. Senhoras e senhores, nos tempos da pandemia, dias de grande incerteza, a Fundação e a Sociedade Francisco Manuel dos Santos entenderam que deveriam seguir, como sempre, o exemplo do nosso fundador e meu pai, Alexandre Soares dos Santos. Um exemplo que se traduz na convicção de que as crises, com tudo o que de mal trazem, são e devem ser oportunidades de mudança. Desde logo, oportunidades de reflexão e de pensamento, mas também de ação e de inconformismo. Neste sentido, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos e a minha família associaram-se desde a primeira hora à ideia de realizar um estudo de grande alcance que, de uma forma rigorosa e independente, contribua para que Portugal se pense a si próprio. Para que Portugal e os portugueses pensem o que tem sido uma trajetória de séculos, o caminho que nos trouxe até aqui, mas, sobretudo, para que Portugal e os portugueses se pensem e projetem nas próximas décadas. O futuro é agora. Aquilo que o país será daqui a 10, 20 ou 30 anos constrói-se hoje.
com um diagnóstico sério dos entraves ao nosso desenvolvimento e com propostas concretas para ultrapassar bloqueios de muitas décadas. Foi por isso, e justamente por isso, que a minha família instituiu a Fundação Francisco Manuel dos Santos e, mais tarde, a Fundação Oceano Azul e a Teresa e Alexandre Soares dos Santos Iniciativa e Educação. Estes projetos, a que outros se associam no plano social, são o nosso contributo para um Portugal melhor, mais justo e mais inclusivo, para uma cidadania mais participante porque mais informada e mais esclarecida, para um mundo mais consciente do valor da natureza, dos seus oceanos e da sua biodiversidade, para a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Foi neste contexto de responsabilidade cívica e social que se entendeu ser imperioso, urgente até, estudar a fundo que elementos têm condicionado o desenvolvimento do país e impedido o caminho do progresso económico e da justiça social. Para concretizar este objetivo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos incumbiu o seu professor Fernando Alexandre, da Universidade do Minho, da tarefa de coordenar o trabalho que hoje começamos a divulgar, do Made in ao Created in, um novo paradigma da economia portuguesa. Talvez devêssemos dizer um novo paradigma da sociedade portuguesa. Permitam-me que saúde, de forma muito calorosa, o Presidente do Conselho de Administração da Fundação, o Sr. Dr. Jaime Gama, estendendo esta saudação a toda a equipa que apoiou um trabalho feito em condições difíceis, em tempos de confinamento e de pandemia e dentro do tempo previsto. Permitam-me também que felicite o professor Fernando Alexandre e o conjunto notável de especialistas que mobilizou para a elaboração deste estudo e os membros do Steering Committee, que, integrados por alguns dos mais reputados economistas mundiais, acompanhou de perto os trabalhos em curso. Como é evidente, não irei apresentar ou descrever ou comentar o estudo que agora divulgamos e que, a partir de hoje, está aberto à discussão pública e, sobretudo, à crítica. Direi apenas que este trabalho nunca teve a intenção de se configurar como uma solução milagrosa, um produto fechado e acabado, insuscetível de debate e de aperfeiçoamento. O que pretendemos não é, nem nunca foi, uma receita-chave na mão ou uma cartilha para a salvação do país. O que procuramos, isso sim, foi convocar os portugueses para um debate sério, amadurecido e independente sobre o que têm sido os constrangimentos ao nosso desenvolvimento económico e social. Mas, além disso, e mais importante do que isso, pretendemos ajudar a encontrar soluções concretas e medidas práticas, execuíveis, para vencermos em conjunto os desafios atuais e do futuro. Trata-se de um contributo da sociedade civil, feito de uma fundação privada em associação com as nossas universidades, livre e sem embaraços. Não se trata de um programa político, de um manifesto a favor ou contra quem quer que seja, de um documento refém de credos ou ideologias, de um documento ao serviço de fins particulares de uma qualquer entidade ou grupo. Não nos anima qualquer espírito de fação, como nunca foi nosso propósito veicular pontos de vista políticos e partidários ou interesses económicos. O nosso compromisso é apenas e tão só com Portugal e com os portugueses. É para eles, para as gerações atuais e vindouras, que lançamos este estudo e debate. A nossa responsabilidade é de presente e é de futuro, mas com este estudo queremos também homenagear os que nos trouxeram até aqui, a geração que nos deu a democracia e a liberdade, a geração que sonhou com um país economicamente mais próspero e socialmente mais justo. É notável o caminho que percorremos nas últimas décadas, com progressos indiscutíveis na melhoria das condições de vida dos portugueses, na promoção da justiça social,
na criação de uma sociedade mais inclusiva e tolerante, aberta à diversidade e ao pluralismo. Olhar para o futuro não significa renegar o passado. Significa, isso sim, estar consciente de que o modelo de crescimento que nos norteou, baseado no fabricado em Portugal, deve ser complementado e progressivamente evoluir para um modelo de criado em Portugal. Numa economia global, assente no conhecimento e na inovação, a competitividade não pode continuar a basear-se nos custos de mão de obra e nos salários baixos. Até porque, neste plano, outros pontos do planeta serão sempre mais competitivos do que nós. A competitividade da economia portuguesa tem de assentar na qualificação dos seus recursos, na aposta do conhecimento e na inovação, na criatividade e na geração de valor, numa articulação mais estreita entre o tecido empresarial e as nossas universidades e centros de investigação de excelência. No momento em que vivemos, no atual momento histórico, Portugal irá dispor de um enorme caudal de recursos financeiros da União Económica. Para a melhoria das suas instituições, para a melhoria do seu sistema económico e para o desenvolvimento da sua estrutura social. Trata-se de uma oportunidade única e irrepetível. A forma como soubermos aproveitar e potenciar esta oportunidade dependerá do futuro do nosso país. Conhecemos as condicionantes em que nos movemos: o envelhecimento da população, a transição climática, as novas tecnologias de informação, os efeitos da globalização, a concorrência internacional. Sabemos também que vivemos tempos de grande incerteza, em que se acumulam tensões internacionais de largo alcance e em que até a estabilidade das democracias se encontra posta à prova e é posta em questão. É neste quadro que Portugal necessita com urgência de um novo modelo, de uma mudança de paradigma que permita a criação de riqueza assente no conhecimento, nas qualificações e na inovação. Só poderemos distribuir riqueza se a produzirmos. Só seremos uma sociedade mais justa se tivermos recursos para combater a injustiça e a pobreza. Só seremos mais desenvolvidos socialmente se formos capazes de crescer economicamente e partilhar os benefícios de forma mais justa e promover a igualdade de oportunidades. Esta é a realidade da nossa vida comum e é para esta realidade que este estudo vem alertar. O diagnóstico que traça é factual e rigoroso, comprovado científica e empiricamente. Os caminhos que propõe são realistas e fundados no conhecimento e na experiência. Agora, com a satisfação do trabalho feito, é tempo de entregá-lo à sociedade portuguesa e a todos os cidadãos para que se inicie o debate. Da nossa parte, tudo faremos para que este se processe de uma forma aberta e participada, com rigor e com elevação, sem sectarismo ou espírito de facção ou grupo. Estou certo que, da parte dos agentes sociais e económicos, assim como da parte das nossas universidades e da sociedade em geral, existirá abertura e interesse em analisar e debater as conclusões de um trabalho que a todos convoca, porque a todos diz respeito. Agradeço, pois, a vossa presença e a vossa participação num debate que queremos alargado e frutuoso, capaz de fornecer soluções concretas e metas execuíveis, possíveis. Hoje é apenas um primeiro momento, a que outros seguirão ao longo de meses, num extenso programa de reflexão, discussão e crítica que estão desde já convidados a participar. Quero sublinhar mais uma vez que este é um trabalho
feito por alguns dos nossos mais conceituados investigadores e académicos, ainda que com o contributo de reputados especialistas estrangeiros. Trata-se, pois, de um estudo criado em Portugal e pensado para Portugal, feito por portugueses de hoje para os portugueses de amanhã. Convido-vos a que o leiam, que o discutam, que o apoiem ou que o critiquem de forma séria e livre. Desde já, agradeço-vos os contributos que derem para que este trabalho seja debatido e aperfeiçoado, para que dele surjam propostas de presente e de futuro. Nós vivemos uma oportunidade única. Não a podemos e, em consciência, não a devemos perder. Muito obrigado por estarem aqui e bem-ajam.